Valendo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar o nosso último capítulo da apostila. Esse capítulo aqui que a gente vai tratar é o capítulo 11, que vai falar sobre lentes. Na nossa prova caiu até o capítulo 9, que foi espelhos planos, e aí para o simulado vai cair espelhos esféricos, o capítulo 10 que fala sobre a refração e o capítulo 11 que vai falar sobre lentes, tá? Lentes é um assunto bem tranquilo e como é o nosso último conteúdo antes do simulado, então eu vou cobrar ele numa quantidade menor de questões, tudo bem? Lentes. Então tá. A gente estudou espelhos esféricos e estudou refração até agora. A lente ela é uma mistura dessas duas coisas. Quando a gente estava falando de espelhos esféricos, por que a gente utiliza os espelhos esféricos? Geralmente a gente utiliza os espelhos esféricos quando a gente quer ter uma ampliação, uma redução da imagem, certo? E é geralmente o que eu quero ver para trás. Mas, professora, se eu quiser ver algo na minha frente que eu queira ver ele ampliado ou reduzido? Então, nessas situações, a gente vai usar a lente. A lente, ela nada mais é do que um conjunto de vidros, e aí, quando a luz ela passa por esse vidro, por esse material, né, que compõe a lente, ela vai sofrer o processo de refração. Sempre se lembrando, o que é a refração da luz? A refração da luz é a mudança da velocidade devido à mudança de meio. Então, quando eu estou pegando uma lente, eu estou pegando um conjunto de vidros, né, com um determinado formato específico que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, a luz que estava no ar, ela tem uma determinada velocidade. Quando ela vai ser refratada e passar então para um outro ambiente, que vai ser o nosso vidro, ela vai sofrer um desvio da trajetória. Se lembra que eu falei para vocês? Dependendo da inclinação que a luz pegar nesse novo ambiente, ou nesse novo material que ela vai passar de um meio para o outro, ela tem um desvio da trajetória original dela, certo? Então, esse desvio na trajetória, quando a luz ela passa por uma lente, vai ser importante para a gente conseguir ver os objetos que estão atrás dessa lente, né, ampliados ou reduzidos, tudo bem? Então, o fenômeno principal, quando a gente fala de lentes na física, é o fenômeno da refração, que devido a essa mudança da luz de um meio para o outro, eu vou ter ampliação ou a redução da imagem. E elas são semelhantes aos espelhos esféricos, porque nos espelhos esféricos, por exemplo, o espelho côncavo, que eu tinha ampliação da imagem, e o convexo, que eu tinha a redução da imagem, isso vai acontecer para as lentes também. Tem um tipo de lente que ela amplia e tem um tipo de lente que ela reduz. Então, é semelhante aos espelhos esféricos devido a essa mudança. A gente pode até tratar como uma deformação da imagem, né? A gente vai pegar esse objeto e formar uma imagem ampliada em relação a ele ou reduzida. Já nos espelhos planos, a imagem era igual, tinha a mesma dimensão que o objeto. Então, vamos lá? Já vamos estudar esse capítulo resolvendo os exercícios, porque ele é um capítulo bem curtinho, tá? Então, ele tem poucos exercícios para a gente resolver e é bem simples a teoria. Existem dois tipos de lentes. Eu tenho essa primeira lente e eu tenho essa segunda lente. Aí, vocês vão fazer uma anotação no livro de vocês. Esse exercício é o exercício que está na página 489. Antes da gente fazer essa anotação, vamos ver o que o exercício está falando, que aí a gente vai respondendo e anotando as informações importantes, tudo bem? Então, esse exercício, ele fala o seguinte: o esquema, esse esquema aqui, mostra um perfil de duas lentes, lente 1, lente 2, exemplificados anteriormente, sendo atingidas na região de suas portas por dois filetes de laser vermelho. Então, eu não representei aqui, mas a gente vai desenhar. Essas duas lentes, elas estão sendo incendidas por um laser vermelho, representados pelos seus raios. Ao analisá-los, relembre utilizando os conceitos de refração e estudo do módulo anterior. O que acontece com os raios de luz ao atravessar diferentes meios? Pessoal, na refração, quando tem uma mudança de um meio para o outro, a velocidade da luz se altera e ela tem um desvio na trajetória dela também, certo? A gente tem que se lembrar dos meios mais refringentes e os meios o índice de refração dos meios, né? Se a luz ela está no ar, o ar ele tem um índice de refração menor do que o vidro.
Então a gente fala que a luz no ar ela tem uma velocidade mais alta, porque o índice de refração do ar ele é mais baixo em relação ao vidro. Quando ela passa para o vidro, né, ela vai atravessar um meio para o outro, ela vai passar para um meio mais refringente. O que é um meio mais refringente? Que o índice de refração é elevado. Se o meu índice de refração é elevado, a minha luz ela diminui a velocidade. Isso vai causar algumas mudanças de angulatura e na trajetória dela, certo? Tem aquelas leizinhas da refração que a gente viu nos capítulos anteriores. Então ele está mostrando essa situação aqui. Eu tenho duas lentes e vai ocorrer o processo de refração nelas. E ele já está indicando como vai ser a configuração, né, dessa trajetória quando passar pelas bordas da lente. Essa primeira lente aqui, ela foi chamada de lente de bordas finas. E aí, quando ela é atingida por um filete de luz, como está representado, Então tá, quando essa luz ela é atingida, quando essa luz incide sobre uma lente de borda fina nessa situação, o que está mostrando no desenho? Que vai ter um processo de refração. E aí esses raios eles estão convergindo. Eles vão ter um desvio no sentido de convergência. Como assim? Esse raio aqui ele vai convergir para um ponto. Esse ponto aqui de convergência que a gente fala é o nosso famoso foco. O foco, eu já tinha falado para vocês que ele também existe nos espelhos esféricos, certo? As lentes também têm foco. Então, essa lente aqui de bordas finas, ela pode ter um outro nome. Se está ocorrendo a convergência dos raios, a gente pode chamar ela de uma lente convergente. Então, vamos escrever aqui, lente convergente. Já essa outra lente aqui, ele deu o nome de lente de bordas grossas. Por que ela é de bordas grossas? Porque as extremidades delas são um pouco mais dilatadas em relação ao centro, tudo bem? E aí, quando acontece o processo de refração, se vocês observarem o zoom que o livro deu, os raios que passarem por essa lente vão sofrer um desvio de afastamento. Então, eu vou ter a divergência desses raios. Então, quando tiver o processo de refração, esses dois raios aqui estão incindidos e eles vão se abrir. Se eu fizer o prolongamento desses raios aqui do outro lado, que é o prolongamento, imaginar como seria o comportamento desses raios se eles estivessem no infinito. Eles estão indo para cá, mas se eles estivessem saindo do outro lado dessa lente, eu vou fazer a projeção desses raios. Então, eu vou fazer o prolongamento deles. Se eu fizer o prolongamento deles, eu vejo que tem um ponto de encontro entre eles. Esse é o foco da minha lente de borda grossa. Então, as lentes elas também têm um foco. Enquanto que a lente de bordas finas, o foco é depois, né, desse processo de refração, na lente de bordas grossas, o foco é antes do processo de refração. Então, vocês têm que tomar um cuidadinho aí aonde está localizado o foco. Nos espelhos esféricos, eu dei a dica, gente, o foco sempre é para o centro da curva, certo? Porém, a parte espelhada dos espelhos esféricos, a parte espelhada nos espelhos esféricos pode ser dentro ou fora da curva, mas o foco sempre é dentro da curva. Aqui nas lentes não, eu não tenho um macete, mas nas lentes de borda fina o foco é depois do processo de refração, enquanto que nas lentes de borda grossa o foco é antes da refração. Então, se aqui está ocorrendo a divergência dos raios, eu posso chamar essa lente analogamente como a lente 1 de uma lente divergente. Então, essa aqui é uma lente divergente. Beleza? E aí, como é a formação da imagem nesses tipos de lentes? Então tá. O que foi? Tá. Então tá. E como
ser as imagens que se formam nessas lentes, né? A gente tem que falar um pouquinho disso. Na lente convergente, a lente convergente a gente usa quando a gente quer ter uma ampliação da imagem. Então, a lente convergente é quando aquelas pessoas que têm dificuldade de ler letras pequenas utilizam uma lente convergente para ampliar, para ter uma visualização, né, uma formação da imagem ampliada em relação ao objeto. Então, eu vou conseguir ver aquelas letras com uma imagem ampliadas. Então, aqui, quando eu falo de lente convergente, eu tenho a minha imagem, eu vou colocar IM de imagem, ela é aumentada. Enquanto que nas minhas lentes divergentes já é o processo ao contrário. É quando eu quero reduzir a imagem que vai se formar em relação ao objeto. Então, na minha lente divergente, a minha imagem ela é reduzida. Essas são as características principais das lentes que a gente vai estudar com vocês, tá? Tem várias outras questões para ser abordadas, mas a nível de ensino fundamental é o necessário para vocês compreenderem, então, a formação de imagens nas lentes, tá? E aí a gente vai resolver, para fechar o nosso capítulo, ele é bem curtinho mesmo, a página 492, um exercício bem interessante aí, sobre esses dois tipos de lente. As lentes convergentes ou bordas finas, tá? E as lentes divergentes ou bordas grossas. Vamos lá. Letra A, tá falando o seguinte. O em casa da página 492, número 1. Na imagem seguinte, podemos observar alguns filetes de luz atravessando dois perfis diferentes de lente. Então, eu reproduzi aqui as imagens postas no livro de vocês. Qual lente é convergente? Qual lente é divergente? Justifique a sua resposta. Pessoal, ele quer saber bem simples esse exercício. Qual lente é convergente e qual lente é divergente, certo? As lentes, elas têm um processo de refração relacionados com elas. Então, a gente sempre tem que analisar depois o que acontece após esse filete de luz passar pelo vidro. Porque quando ela passar pelo vidro, vai ter o processo de refração. Na figura A, o que acontece? Depois que essa luz ela passou pelo vidro, os raios eles estão diminuindo a distância. Então, essa é uma lente do tipo convergente. Então, essa aqui é convergente. E a figura B? A figura B, depois que esse raio de luz tem o processo de refração, esses raios de luz estão aumentando a distância um do outro. Então, essa lente aqui é uma lente do tipo divergente. Por que elas têm essa característica? Devido ao tipo de lente que eu estou usando. Essa aqui eu estou usando uma lente que é de bordas finas. E a lente de bordas finas tem a convergência dos raios. Enquanto que as lentes de borda grossa, elas são lentes divergentes, porque vai ocorrer o processo de divergência dos raios. Então, é essa a explicação, é devido ao formato da lente. Essa aqui é uma lente de borda fina, então eu vou colocar a borda fina. E essa aqui é uma lente de borda grossa. Beleza, galerinha? Então tá. Aí a questão 2. Questão 2 está falando o seguinte. Pedro e Helena são dois adolescentes que necessitam de óculos para enxergar com nitidez. Sabe-se que eles possuem cada um o mesmo tipo de ametropia em ambos os olhos. Certo dia, no intervalo entre as suas aulas, eles deixaram o óculos apoiado em seus livros, conforme ilustra a figura abaixo. Qual óculos possui lentes divergentes e convergentes? Explica a sua resposta. Pessoal, a figura 1, o que está acontecendo? O óculos está reduzindo as letras, né, do livro quando posto em cima dele. Então, a formação da minha imagem é reduzida. Então, na primeira figura, o tipo de lente que eu estou usando é uma lente que diminui a dimensão da minha imagem formada em relação ao meu objeto. Então, eu estou usando uma lente divergente na questão
na primeira figura. Enquanto que o óculos da outra pessoa, da figura ao lado, ela está ampliando as letras quando esse óculos está sobre o livro. Se eu estou ampliando a minha imagem em relação ao meu objeto, eu estou usando um óculos, uma lente, desculpa, do tipo convergente. Então essas são as respostas. Lente convergente, ela aumenta a imagem. Lente divergente, ela reduz a imagem. Por quê? Lente convergente, ela tem as bordas finas. Devido a esse fenômeno da refração e a esse formato da lente, a convergência dos raios e a minha imagem formada, ela vai ser uma imagem aumentada. Enquanto que as lentes de borda grossas, devido ao processo de refração e ao formato da lente, a minha imagem que se forma vai ser uma imagem reduzida. Beleza, galerinha? E é isso aí. Foi? Pessoal, eu fiz esse desenho aqui que representa mais ou menos o esquema do nosso olho, tá? Vou tentar colocar uma imagem por cima para vocês verem com melhor clareza, mas só para eu saber aonde eu vou colocar a imagem, beleza? Pessoal, o que acontece? O nosso olho, a gente tem uma lente natural. Essa lente natural do nosso olho é o cristalino, porque o que acontece? O cristalino ele é responsável por fazer a convergência desses raios. E a convergência desses raios, ela vai parar nessa região aqui do olho, onde está o nosso nervo óptico. Pessoal, desculpa aí, vamos fazer uma correção. O nosso olho, ele também tem uma lente natural. Essa lente natural, a gente dá o nome de cristalino. O cristalino, ele faz a captação desses raios de luz que estão vindo em nossa direção e vai ter o processo de convergência desses raios, certo? Então, o cristalino, ele se trata de uma lente convergente. Depois do processo de convergência desses raios, esses raios eles vão se convergir para um outro ponto, que é chamada retina. Na retina existem várias células sensitivas, como os cones e os bastonetes. Eu já havia comentado anteriormente qual é a função de cada um dos cones e dos bastonetes. Os cones, eles são células sensíveis à intensidade de luz. Então, eu enxergar algo brilhante eles são sensíveis à intensidade de luz. Existem células então chamadas bastonetes e cones. Os bastonetes estão relacionados com a intensidade luminosa, enquanto que os cones eles estão responsáveis pelo processo de cor, né? A gente tem 3 tipos de cones, o cone vermelho, o verde e o azul. Então esses 3 cones, não que a cor deles seja essa, mas eles são sensíveis, né? A gente tem esses 3 tipos que são sensíveis a esse tipo de cor, azul, verde e vermelho. E a gente enxerga todas as cores no nosso dia a dia devido à excitação desses 3 tipos de cones. Enquanto que a intensidade, né, se um objeto ele é muito brilhoso ou se ele é pouco brilhoso, né, está relacionado com os bastonetes. Então, uma pessoa que é daltônica, ela vai ter problema aonde? Nos bastonetes ou nos cones. O daltônico é uma pessoa que não consegue diferenciar muito bem as cores. Então, o daltônico ele tem um problema nas células, nos cones das células, certo? Não sei se vocês conhecem o daltônico, mas geralmente os daltônicos eles são colocados na linha de frente no exército, eles são colocados na infantaria. Por quê? Os daltônicos, como eles têm pouca sensibilidade nas células do cone, eles têm muita sensibilidade nos bastonetes. Então, um daltônico ele consegue muito bem ver contraste, enquanto que uma pessoa normal não tem tanta percepção de contraste que nem um daltônico. Então, o daltônico ele é colocado na frente para ele, como ele tem um contraste, né, uma percepção de contraste melhor do que as pessoas normais, então ele consegue visualizar o inimigo muito mais rápido do que a gente, por causa desse processo de contraste, tá? E então, a luz, ela vai se projetar aqui na retina, que tem tem outras células, mas são essas 2 células principais. Essas 2 células principais, elas vão ser excitadas, né? E aí elas vão passar essas informações para o nervo óptico,
para o nervo óptico. E aí esse nervo óptico vai passar essas informações para o nosso cérebro e aí vai ter a interpretação, né, que a gente vê. Esse é um processo muito rápido, tá, gente? A gente nem percebe o que está acontecendo nesse exato momento. Beleza?